A paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versos 36 ao 46, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que trata de um dos momentos, se não mais angustiante, na vida de Jesus. E nós podemos ver aqui, ler neste texto, que a palavra angústia está presente aqui. A tristeza está presente neste texto que nós acabamos de ler. E tudo isso estava em Jesus Cristo, que era Deus, mas também era homem. Um homem que não pecou. E era Deus. E ele sabia o que iria acontecer. Jesus Cristo sabia qual era a sua missão nesta terra. Mas quanto mais se aproximava do cumprimento desta missão, Jesus Cristo, o lado humano de Jesus, falava alto. E ele se angustiou. E esse período que Jesus ficou no Getsêmani, ele foi orar. Ele foi buscar a presença de Deus, pedindo: Senhor, está se aproximando, a angústia está grande. Se possível, passa de mim essa provação. Passa de mim, Senhor, esse momento que eu irei enfrentar. E Jesus Cristo contava com os 3 discípulos mais próximos a ele que vigiasse junto com ele, enquanto ele orava. Mas os discípulos estavam dormindo. E Jesus Cristo, por 3 vezes, Jesus Cristo fez essa oração: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Jesus Cristo sabia que o Getsêmani era necessário para que ele pudesse enfrentar o que estava por vir. Jesus Cristo sabia, mas a dor era grande. Ele sabia que a morte seria uma morte difícil, que ele iria enfrentar um traidor. Jesus Cristo foi traído por aquele que estava ao seu lado. Tudo isso se passou naquele momento no Getsêmani, na vida de Jesus, na cabeça de Jesus. Eu vou morrer, e eu vou ser entregue por um daqueles que estava ao meu lado. Serei traído. Isso tudo, emocionalmente, fisicamente, que Jesus Cristo transpirava, tamanha era a angústia, gotas de sangue. E o Getsêmani foi isso. Era o prenúncio da traição e da crucificação de Cristo. Mas o que significa Getsêmani? Getsêmani significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento,
para conseguir o suco da fruta. Isso significa que Jesus Cristo foi prensado. Isso significa que Jesus Cristo foi moído para que, ao final, o resultado fosse a vida, fosse a vitória. Getsemane significa local de preparação. Jesus foi preparado para enfrentar o seu maior desafio, a morte. E não foi qualquer morte, foi a morte de cruz. Nós temos que entender, para aqueles que têm a sua vida pautada na presença de Deus, que busca a presença de Deus, que quer que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, que obedece os desígnios de Deus, temos que entender que muitas das vezes nós também passaremos por Getsêmanes, entre aspas. Não estou comparando ao Getsemane de Cristo, que não tem comparação. Mas o Senhor permite que alguns Getsêmanes na nossa vida ocorra, para que nós venhamos ser prensados, para que nós venhamos passar por um processo. Enquanto nós estamos no processo, dói. Enquanto nós estamos no processo, vem dúvida. Enquanto nós estamos no processo, vem angústia. Mas o resultado deste processo é o que importa. E é o suco da fruta. É a vitória. É a nossa preparação. É estarmos em condições de subirmos mais um degrau na presença de Cristo. É para isso que serve o Getsemane na vida daqueles que andam e buscam a presença do Pai. E é um local de preparação. Jesus Cristo foi preparado para enfrentar o seu maior desafio. E Deus também faz assim conosco. Ele permite que provas venham. Ele permite que processos difíceis ocorram em nossas vidas, onde nós dizemos assim: por que isso? Não estou entendendo. Eu busco a presença de Deus e este processo está doído, está doendo, está difícil. É porque o Senhor está te preparando, o Senhor está nos preparando por um grande desafio. O desafio de Jesus era a morte. E a morte não foi qualquer morte, era a morte de cruz. Uma morte lenta e dolorida. E assim, o Senhor sempre nos prepara para grandes desafios. Mas não mensura na sua mente os grandes desafios na sua lente. A lente de Cristo não é igual à nossa. A lente do Senhor é diferente. Os grandes desafios que você possa imaginar, de repente não é isso que Deus quer para mim e para você. Os desafios que o Senhor tem para nós, na lente humana pode ser algo tão pequeno, mas na lente espiritual é algo grandioso, é algo que vai transformar vidas, é algo que vai impactar a sua família, é algo que vai impactar aqueles que estão ao seu redor, mas aos olhos humanos isso é tão pequenininho. Mas quem disse que o que importa são os olhos humanos? O que importa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Getsemane significa isso, prensa de azeite. Ou seja, local de esmagamento. E a gente vai ficar doído sim, mas ao final, o suco de fruta será extraído. A vontade de Deus, diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Aí vem a pergunta: como pode a vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, se o resultado na vida de Jesus foi a morte, e morte de cruz? O Senhor, caro ouvinte, Ele foca a sua vontade no resultado. É o resultado que importa. E o resultado foi que Jesus venceu a morte. O resultado foi que Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O resultado foi que Jesus Cristo, quando disse: Pai, está consumado, Ele ali naquele momento foi a vitória. O inferno ficou alegre, o inferno ficou em júbilo, achando que o Senhor Jesus Cristo havia morrido para sempre. Mas o domingo ele chega. A sexta-feira foi triste para alguns, mas o domingo sempre vem. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo venceu a morte por mim e por você. É o resultado que importa, caro ouvinte. A vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável, porque Deus não está focado no processo. Porque enquanto você estiver passando pelo processo, Ele vai estar com você, Ele vai estar te sustentando. Ele, mesmo que pessoas durmam, assim como Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, dormiram, você pode ter certeza que o nosso Deus nunca dorme. Você pode ter certeza que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Você pode ter certeza que você vai eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso Deus não nos desampara no processo, Ele acompanha o processo. E quando Ele vê que o processo está por terminar, Ele já está visualizando o resultado. E assim, na sua vida e na minha vida, temos que pedir força, temos que ter fé, temos que ter coragem em Cristo de enfrentar os processos das nossas vidas. Não é fácil, caro ouvinte, não é fácil. Olha o que nós lemos. Olha o que Jesus Cristo passou mesmo sendo Deus. Jesus Cristo sofreu. E por que nós, pequenos, falhos, durante o processo também não sofreremos? Mas nós não ficaremos no sofrimento, nós passaremos por este sofrimento, porque o Senhor, Ele vê o resultado, e o resultado que Ele tem para você é algo maravilhoso, o resultado que Ele tem para a sua família é algo lindo, o resultado que Ele tem para os seus sonhos é algo que você nem imagina. O que nós temos que permanecer é acreditando, pedindo: Senhor, esteja comigo no processo. Pai, se possível, passe de mim este cálice, porém, seja feita a tua vontade, que sempre será boa, perfeita e agradável. Durante o processo não enxergamos, mas o resultado mostra que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que você nesse dia, eu não sei, o Getsemane que você está enfrentando, o Getsemane que você está passando, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você está na presença do Senhor, se você confia nele, como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você está dentro desse Salmo 37, verso 5, se você está neste contexto, você pode ter a certeza que esse Getsemane, essa luta, que você pode estar dizendo: meu irmão, você não sabe do que eu estou passando, realmente eu não sei, mas eu sei o que Jesus passou, e está escrito aqui, e ele venceu, e você também vai vencer. O resultado é o que importa. Peça força ao Senhor, busque em Deus a força, que o Senhor vai estar contigo. Ele sabe do teu limite, Ele sabe até onde você pode carregar um determinado fardo. Ele está contigo neste Getsemane. Ele vai te prensar, Ele vai te moldar, para que você, ao final, seja aquele suco de fruta que faça diferença na vida de pessoas. Que ao final você glorifique a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Jesus Cristo assim o fez. Jesus Cristo, quando disse lá, está consumado, Jesus disse: valeu a pena morrer por essas vidas. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque Ele sabia que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E o Senhor vai fazer assim na sua vida. Não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para Cristo. Ele venceu. E nós também venceremos. Que este processo na sua vida, caro ouvinte, mesmo doloroso, você pode ter certeza que o resultado é que importa. E a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, concedendo um dia de vitória, um dia de paz, um dia de harmonia. E que você realmente entenda o significado do Getsemane em sua vida. O resultado é o que importa. Que Deus nos abençoe e nos dê força para todos nós quando estivermos passando pelo Getsemane. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.